Bom, turma, bom dia para vocês. Hoje iremos trabalhar nesta aula com as equações do plano e do plano tangente. Para isso, e para termos uma aprendizagem mais efetiva sobre os conteúdos dessa sessão, a gente precisa rever alguns conceitos que estudamos lá atrás em geometria analítica e na álgebra vetorial. Primeiro conceito, a ideia de vetores. Consideremos o segmento de reta orientado AB, o conjunto formado por todos os segmentos que apresentam a mesma direção, o mesmo comprimento e o mesmo sentido que AB, nós denominamos de vetor, como está representado na figura 1.3 desse slide. Na representação geométrica do vetor, usamos apenas uma parte do conjunto, ou seja, um elemento do conjunto. Já na sua representação algébrica, usamos uma letra minúscula com a seta acima dele, como vemos aí no nosso slide. As grandezas vetoriais, elas têm três elementos principais: comprimento, que é o valor numérico do vetor, a direção, que pode ser horizontal, vertical ou inclinada, e ainda o sentido, que pode ser sendo horizontal, para a esquerda ou para a direita, vertical para cima ou para baixo. Dois vetores que possuem mesmo comprimento, mesma direção e sentido são chamados de vetores equipolentes. O vetor fundamental para o nosso estudo é o vetor normal. Esse vetor normal ele tem uma característica que é ortogonal ao plano, ou seja, ele forma com o plano um ângulo de 90 graus. E para isso também recorremos a um vetor que nós chamamos de vetor gradiente, cujas componentes são as derivadas parciais dos elementos da equação do plano. Outro conteúdo importante para a nossa aprendizagem é o conteúdo produto escalar entre dois vetores. O produto escalar entre dois vetores ele vai resultar sempre um número. Basta então que nós multiplicamos cada elemento do primeiro vetor com o elemento correspondente do segundo vetor e somemos esses resultados. Este produto será chamado de produto escalar. Ainda precisamos lembrar lá de geometria analítica que se o ângulo formado por dois vetores for menor que 90, o produto escalar entre eles será sempre o valor positivo. Ou ao contrário, o pensamento. Toda vez que o produto escalar entre dois vetores resultar no número positivo, o ângulo formado entre esses dois vetores tende a ser agudo, ou seja, medir menos do que 90 graus. Se o ângulo formado por dois vetores for obtuso, ou seja, maior do que 90 graus, o produto escalar entre eles será um valor negativo. Ainda também podemos interpretar de maneira contrária, e também de maneira mais significativa, é que o produto escalar, toda vez que o produto escalar entre dois vetores for um valor negativo, o ângulo formado por esses dois vetores sempre vai ser obtuso, ou seja, maior do que 90 graus. E o mais importante para o nosso conceito é que se o ângulo formado entre dois vetores for reto, o produto escalar entre eles será nulo, e esses dois vetores serão chamados de vetores ortogonais. Exemplificando, temos aqui um exemplo tranquilo para a gente determinar o produto escalar entre esses dois vetores, os vetores A e B. O vetor A formado pela tríade 1, menos 2 e 3, e o valor B, 4, 5 e menos 2. Para efetuarmos o produto, basta que multiplicamos, como vimos lá na parte teórica do conteúdo, basta que multipliquemos cada elemento correspondente do primeiro vetor pelo seu correspondente no segundo vetor. Ou seja, o x multiplicado com x, o y multiplicado com y e o z multiplicado por z. E os três sendo somados. Então vocês veem aí claramente, nós temos aqui 1 vezes 4, menos 2 vezes 5, mais 3 vezes menos 2, fazendo as operações nós temos menos 12. Com isso, como o produto entre eles deu um número negativo, pelo apontamento que nós já trabalhamos anteriormente, o ângulo formado entre os dois é obtuso.
Fazendo você mesmo, né? Dado dois vetores K e W, aí a gente repara que fazendo a mesma operação, determinando o produto escalar entre eles, o resultado desse produto escalar foi zero. Se foi zero, esses vetores são ditos vetores ortogonais. Feita esta primeira abordagem, esta primeira revisão, né, do conteúdo, nós vamos agora ao assunto propriamente dito do cálculo 3, que é a equação geral do plano e plano tangente, né? Já que fizemos esse remake de alguns conteúdos importantes lá da geometria analítica. Então, seja um ponto x, y e z, um ponto do plano alfa, e n, um vetor ortogonal a este plano, como vimos, né? Quando é que o vetor ortogonal, galera? Quando o ângulo formado entre esse vetor e o plano é igual a 90 graus. Então, a equação geral do plano que passa por esse ponto e tem esse vetor normal é definida por ax mais by mais cz mais d igual a zero, né, em que a, b, c e d são os coeficientes da nossa equação geral. Então temos aí, para que nós entendamos bem essa equação geral do plano, nós temos aí um plano normal, um plano e um vetor normal, né, contido nesse plano. Então, a nossa fórmula, né, quando tomamos um ponto, que é isso que é o principal agora, para que nós determinamos a equação do plano tangente, a gente precisa tomar um ponto x, y, z1, né, a partir de um ponto conhecido, e um ponto x, y, z, que é um ponto qualquer, de forma que eles formem um vetor, né, AP, pertencente a esse plano. Então, se você toma um ponto conhecido do plano, e um ponto qualquer do plano, de modo que ele faça parte, claro, do plano, da superfície do plano, né? A gente precisa primeiro determinar esse vetor AP, que também vai ser pertencente ao plano, já que os dois pontos pertencem ao plano. E um vetor normal, que deve ser ortogonal ao vetor AP. Quem lembra aí o que é vetor ortogonal? É quando o produto escalar entre eles é igual a zero. Desta forma, temos para calcular o vetor AP, lembrando lá também de geometria analítica, o vetor AP é determinado por P menos A. Ou seja, a gente toma o ponto P menos o ponto A e nós formamos assim esse vetor pertencente também ao plano. Certo? E aí lembrando que o produto escalar entre dois vetores ortogonais é igual a zero, né? Então esse vetor normal que nós construímos, multiplicado por esse vetor, é igual a zero. Lembrando que esse vetor normal vai ser o vetor gradiente, né? que a gente já viu aqui no apontamento, que o vetor gradiente são as derivadas parciais dos termos que compõem a equação geral do plano. Então, para isso, né, nós temos um exemplo básico aí, né, mas de profundeza muito boa, que dá para você trabalhar também com conteúdo. Então, para determinarmos a equação do plano tangente que toca a superfície z igual a x ao quadrado menos y a 4 mais 4 no ponto P, formado pela tríade 2, ou seja, x igual a 2, y igual a 1 e z igual a 7. Tomamos a equação, então, z igual a x ao quadrado menos y ao quadrado mais 4 e isolemos as variáveis. Para isolarmos as variáveis, a gente tem que igualar essa equação igual a zero. Trazemos o z para o primeiro membro, como ele estava lá positivo, ele, né, pela operação inversa, ele volta para cá negativo. Então nós temos x ao quadrado menos y ao quadrado menos z mais 4 igual a zero. Lembremos sempre de mudar, né, o valor do sinal de z. Tomamos esse ponto P que foi conhecido e lembremos que a gente também pega, né, um ponto qualquer que pertença à superfície do plano, que a gente vai denominá-lo de x, y e z. Calculemos aquele vetor PQ, né, que nós precisamos calcular, que é formado, né, justamente por Q menos P, que é justamente o ponto que né, que pertence à superfície, menos aquele ponto conhecido que o exercício nos proporcionou. Então, fazendo o Q menos P, nós temos x menos 2, y menos 1 e z menos 7. Em seguida, determinemos o vetor gradiente, para que com esse vetor gradiente a gente consiga multiplicar por esse vetor PQ,
que são ortogonais, ou seja, que o produto escalar entre eles é igual a zero. Então esse símbolozinho aí de vetor gradiente, a gente lembra isso aí de cálculo 2, né? Então a derivada de x ao quadrado, a partir da equação do plano, né? A derivada de x ao quadrado 2x, assunto já recorrente do cálculo 1. A derivada de menos y ao quadrado dá 2y. A derivada de z é menos 1. E a derivada de 4 é zero. Então nós formamos o vetor 2x menos 2y e menos y. E passemos então agora a substituir, né, esse ponto conhecido neste vetor gradiente. E aí substituímos o ponto, nós temos 2 vezes 2 igual a 4, menos 2 vezes 1 igual a menos 2, e como 7 não tem nada para substituir, o resultado continua menos 1. Então nosso vetor gradiente será formado pelos elementos 4 para x, y menos 2 e z menos 1. Pela definição que nós vimos, esse vetor PQ, que a gente já tinha determinado no slide anterior, formado por x menos 2, y menos 1 e z menos 7, multiplicado por esse vetor gradiente, tem que ser igual a zero, porque pela definição, para acharmos a equação geral do plano tangente, precisamos multiplicar e determinar que esses dois vetores são vetores ortogonais. Então fazendo o produto escalar, que nós já vimos como fazemos, 4 multiplicado por x menos 2, menos 2 multiplicado por y menos 1, menos 1 multiplicado por z menos 7 é igual a zero. Então nós temos, fazendo a propriedade distributiva, então nós temos assim determinada a equação do plano tangente. E aí duas questões, né, para vocês mesmos fazerem, né, determinar a equação do plano tangente que toca a superfície Z, 8 menos x ao quadrado menos 4y ao quadrado no ponto P, 1, 1 e 3. E a segunda questão, que é determinar, basta aqui na segunda questão, você substitua os valores de x seria 3, o valor de y seria 1 e o valor de z seria menos 5. E aí você encontraria o valor de d e você teria a equação geral desse plano, né? Na próxima aula eu estarei determinando os gabaritos dessas duas questões para que vocês possam conferir. E agora é só trabalhar. Qualquer dúvida, estaremos aqui à sua disposição.